Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí nossa primeira aula de exercícios em relação a esse tema de centroide 2D, eu vou começar com um exercício bem simples para a gente entender a metodologia de cálculo que vai por trás da metodologia de figuras compostas, tá? Então eu tenho uma figura aqui simples para a gente poder entender esse processo e o exercício pede para determinar o seu centroide, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender nessa metodologia é o seguinte: eu tenho uma figura que ela não tem um formato definido, mas eu posso quebrar ela em figuras parciais, né? Figuras que tenham um formato conhecido e um centroide conhecido, tá bom? Então, vendo essa primeira figura aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma figura retangular e uma figura triangular. Se eu passar uma linha aqui, ó, eu já consigo ver que eu tenho uma figura retangular nesse lado e eu tenho uma figura triangular nesse canto aqui, tá bom? Bom, para a gente poder determinar o seu centroide, a gente utiliza a equação do momento de primeira ordem, né? Momento de primeira ordem, no caso, para determinar o centroide em x, eu tenho que utilizar o seu giro em termos de y. Então, eu tenho que QY vai ser igual a x vezes a, ou seja, o centroide da figura composta no eixo x vezes a sua área total, ele tem que ser a soma das parcelas menores, que são o centroide da figura x, de cada figura parcial, vezes a soma da área parcial de cada um deles, tá bom? Bom, a mesma coisa para determinar o eixo vertical, né, que é o y, a gente também apela para o momento de primeira ordem em relação ao eixo x, tá bom? Então eu tenho essa equação aqui, que é o y, centroide da figura composta vezes a sua área total, que é a somatória das figuras parciais. O momento de primeira ordem das figuras parciais, né, que é y, centroide em y vezes a área parcial, ok? Bom, então nesse caso aqui, a gente tem que ver quais são os centroides de cada uma das figuras, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o quê? Aonde vai começar o meu eixo, tá? Nesse caso, eu vou começar a fazer meus cálculos com o eixo nesse ponto aqui, tá? O eixo de base, que eu vou chamar aqui no eixo das abscissas, né? Ele é o ponto absoluto 0, 0. Se eu quisesse começar com um ponto aqui, com um ponto aqui, aqui, aqui no meio, não tem problema nenhum. O valor relativo do centroide vai ser diferente, mas quando eu fizer os cálculos dele, tanto em qualquer ponto que eu adotar, o ponto vai ser, na figura vai ser o mesmo, tá? Só o valor relativo que vai mudar, porque eu mudei meu eixo inicial de trabalho. Por isso que eu sempre gosto de começar a figura sempre desse ponto aqui, do ponto inferior menor da base. Fica mais fácil para a gente poder fazer esses cálculos, tá ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é determinar o centroide de cada uma das figuras, já que eu quebrei em duas conhecidas. No caso de uma figura retangular, como a gente viu, nós temos que o centroide dela fica nesse ponto aqui, certo? Em que eu tenho essa distância daqui para cá, né? E eu tenho essa distância daqui para cá. Segundo lá nossas tabelas, a gente sabe que, em relação ao eixo x, nós temos que, na figura retangular, o centroide ele é a base dividido por 2, fica no meio. E no caso do eixo y, é a altura dividido por 2. Ok? Bom, para a figura triangular, o meu centroide, separado dele da figura parcial, seria mais aproximadamente nesse ponto aqui, tá? Então eu tenho essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá, em que a tabela me mostra que o centroide seria, em relação à sua base aqui, seria B sobre 3, e aqui seria H sobre 3, tá bom? Bom, terminei essas etapas agora, eu tenho que começar a calcular o nosso centroide, tá bom? De cada figura. Então vamos começar primeiro com a figura retangular. Bom, na figura retangular, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a minha área parcial, tá? O meu azinho retangular.
O meu A retangular ele é o quê? Qual que é a equação que determina a área de uma figura retangular? É base vezes altura, tá bom? Bom, considerando aqui a nossa base com o valor de 4 centímetros e altura de 3, eu tenho que a minha área vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12 centímetros quadrados, tá bom? Esse é o primeiro valor que eu tenho. Agora eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular o meu centroide. Então vamos começar com o centroide em termos de x. X tracinho, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho que calcular a minha equação da seguinte maneira. Eu vou colocar ΔX, tá? Mais o centroide x'. Vou colocar aqui x tracinho, tá? Para poder se diferenciar desse centroide. Bom, não, desculpa, não é x não. Já é a própria equação que a gente determinou aqui, né? Que é base sobre 2. Bom, considerando que a minha figura está com a base inicial dela, nesse ponto, começando justamente do ponto que eu adotei, o ponto de origem 0, 0, né? Então, esse ΔX aqui equivale a 0, mais B sobre 2. Quanto que vale minha base? A minha base vale 4 centímetros. 4 dividido por 2, eu tenho que o meu x' é de 2 centímetros. Tá ok? Vamos calcular agora o nosso y. O nosso y vai ser igual a quê? A uma variação ΔY mais altura sobre 2. Vamos voltar lá na nossa figura. Sabendo que ele começa do eixo vertical, a base dele, ó, a base está colada em cima do eixo que eu adotei como 0 também, vai ser 0 mais altura sobre 2. Nesse caso, a minha altura é 3, dividido por 2, que é igual a 1,5 centímetros. Tá ok? Vamos fazer a mesma coisa agora para a nossa figura triangular. Vou colocar aqui uma divisão, tá? Para poder separar os dois. Vamos calcular nosso triângulo. Vou usar aqui uma outra cor para diferenciar. Então, eu tenho o triângulo, que a área triangular ela é o quê? A equação é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, quanto que vale a base da nossa figura triangular? Se o total dessa base é 7 e a retangular é 4, então essa distância aqui equivale a 3. Então vai ser 3 vezes a altura, que vale 3, está aqui, dividido por 2. Nesse caso, 3 vezes 3, 9, dividido por 2, eu tenho que a nossa área é de 4,5 centímetros quadrados. Agora vamos calcular qual é o centroide dessa figura. Tá? Então, nosso x' aqui vai ser igual ao quê? ΔX mais, nesse caso aqui, quanto que vale no eixo x o centroide? Base sobre 3. Tá? Nesse caso aqui, o nosso ΔX, ele não começa no eixo, ele começa mais para frente. Essa distância aqui, ó, eu tenho que contabilizar, tá? Que é nosso ΔX, ok? Nosso ΔX equivale a quanto? A 4 centímetros. 4 mais, no caso, base sobre 3. No caso, a nossa base equivale a 3, né? Então, vai ser 3 dividido por 3. Aqui, o nosso x' equivale a 5 centímetros, ok? Bom, o nosso y' vai seguir a mesma coisa, tá? Vai ser um ΔY mais, no caso que a gente determinou aqui, ó, que no eixo vertical, o centroide é h sobre 3. O ΔY, apesar do ΔX começar longe, a base do nosso ΔY, o eixo vertical, né, ele também começa junto com o eixo principal, tá? Então ele não está deslocado.
Então aqui vai ser 0 mais h sobre 3, que é 3 dividido por 3, que vai dar 1 centímetro. Bom, depois que a gente calculou todos esses valores, tanto o centroide x, y para cada figura e a sua área separadamente, agora eu vou montar uma tabela, ok? Então eu vou montar uma tabela aqui. Ok? Vai ficar um pouquinho torta aqui, eu peço desculpas. E eu vou fazer as divisões. Ok? Uma tabelinha simples aqui. O que eu vou começar a colocar aqui? Primeira coisa, eu vou colocar as formas. Tá? Que tipo de formas eu tenho para trabalhar? Eu tenho a figura retangular, eu tenho a figura triangular. São só duas figuras, se tivesse mais eu ia quebrar em mais, mais células para a gente poder trabalhar. E no final delas, na última, eu vou ter a somatória de tudo, tá bom? Nessa coluna, eu vou colocar a área de cada figura. Aqui eu vou colocar o x centroide de cada figura. Aqui o y centroide de cada figura. E nessas duas últimas o momento de primeira ordem, tanto QY quanto QX. O QY a gente viu ali que é o A vezes o x'. O QY é A vezes x' e o QX é igual a A vezes Y, que é o centroide parcial de cada figura. Ok? Bom, agora a gente vai começar a preencher essa tabela com tudo que a gente calculou aqui, ok? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho que a figura A ela tem 12 centímetros quadrados e eu tenho que a figura triangular é de 4,5. Ok? Bom, vamos ver outra coisa aqui. Essa figura ela é totalmente sólida. Quando ela é sólida, então os seus valores são positivos, porque se fosse vazada, ele seria valores de área negativo, tá bom? Bom, agora eu tenho que colocar os valores de centroide, tá? Nós temos aqui para o x 2 do retângulo e o y 1,5. Eu tenho 5 para o triângulo e 1 no y, tá ok? Conforme nós calculamos. Só que como eles estão começando aqui nesse ponto de origem, estão para cima e para a direita todos os dois pontos ao qual eu determinei, então esse valor aqui ele é positivo, tá? Positivo, positivo porque os dois estão para a direita, positivo, positivo porque os dois estão para cima, tá bom? Se fosse para baixo e para a esquerda, esses valores seriam negativos de acordo com as convenções. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o momento de primeira ordem parcial de cada figura, tá bom? Nesse caso aqui, esse momento de primeira ordem, ele está calculado com base nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de origem que eu adotei, tá bom? Bom, 12 vezes 2, ele vai ser 24, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou até mudar de cor só para a gente poder ver que são dados calculados, né? Vamos colocar uma outra cor aqui. Então aqui ficou 24. Ok? Nesse caso, positivo com positivo, valor positivo. Sempre vai mantendo isso aqui atualizado, tá? Uma maneira fácil de você se organizar, porque se você errar algum sinal, você vai errar todos os cálculos. Aí seu centroide vai sair totalmente errado, tá bom? E o y, 12 vezes 1,5, ele equivale a 18. Positivo, tá bom? Bom, vamos calcular agora aqui para o eixo, para o triângulo, tá bom? 4,5 vezes 5, tá? Estou multiplicando esse por esse, vai dar 22,5.
Nesse caso, mais com mais, positivo. Multiplicando positivo com positivo. E no outro aqui também vai dar 4,5 vezes 1, 4,5. Tá bom? Positivo. Bom, são cálculos simples, fiz tudo de cabeça, tá? Mas podem estar usando aí a calculadora. Bom, o que eu tenho que calcular agora? A somatória deles, né? Vamos dar de outra cor aqui também. Vamos colocar a cor preta mesmo, de volta. 12,5 mais 4,5 dá 16,5. Certo? Tudo isso daqui é o quê? É a área total da figura, tá bom? Agora eu tenho que somar os momentos de primeira ordem de cada um deles. 24 com 22,5 vai dar 46,5, positivo. E aqui 18 mais 4,5, 22,5, positivo. Tá bom? Bom, agora o que eu tenho que fazer para calcular o centroide? Eu vou apelar para essa parte da equação aqui, ó. Certo? Aqui e essa daqui. Então vamos determinar aqui agora o centroide. Então, para a gente determinar o centroide, eu vou usar aqui no primeiro caso o QY. QY é igual a x vezes A, que é igual a somatória de x vezes A, tá bom? Nesse caso aqui, fazendo os cálculos, eu vou ter que o meu x, tá? Tendo que esse é o que eu quero determinar, tá? Vamos só lembrar uma coisa aqui, ó. Esse elemento eu quero determinar. É esse daqui que é a razão dos meus cálculos. Os demais, se eu olhar aqui nos dados, eu vou ter a minha área total, ela já está definida, e eu tenho o momento de primeira ordem já definido. Então, a minha equação, ela vai ficar como? Vai ser igual a x, que é o centroide que eu quero determinar, da figura composta, vai ser a somatória de x tracinho vezes Azinho, desculpa, dividido pela área total. Nesse caso aqui vai ser igual a 46, vai ser igual a 46,5 dividido por 16,5. Fazendo os cálculos aqui, tá? A calculadora. Eu tenho aqui 46,5 dividido por 16,5. Então, vai valer aproximadamente 2,82. Então, aqui eu tenho que o meu centroide equivale a aproximadamente 2,82 centímetros. Então, já calculei quanto vale o meu centroide em relação ao eixo X. Para calcular agora o QY, o eixo em Y, o centroide em Y, eu vou adotar a mesma maneira, só que agora eu uso o QX, que é igual a Y vezes a área, que é igual a somatória de Y vezes Azinho. Ok? Bom, então eu tenho que meu Y é igual a somatória dos momentos de inércia parcial de cada figura dividido pela área total. Então, o que eu tenho? Eu tenho que meu y vai ser igual a 22,5 dividido por 16,5. Mais uma vez, vou lá na minha calculadora, 22,5 dividido por 16,5. E esse valor é de 1,36. Pessoal, então,
É assim que a gente calcula o centroide de uma figura composta. Então, para terminar, eu posso colocar que o centroide da minha figura, né, como resposta, vamos colocar um Czinho aqui por cima, centroide, ele é igual a 2,82, ponto e vírgula, 1,36. Né? Sempre a gente coloca aqui positivo para indicar qual que é a direção. Seria a mesma coisa de dizer que na nossa figura, ó, se eu apagar aqui só para ficar mais claro, eu teria um centroide aproximadamente nesse ponto aqui, ó, 2,82 é um pouquinho acima da metade, com 1,36 o nosso centroide basicamente estaria localizado nesse ponto aqui, ok? Bom, pessoal, então essa é a forma que a gente calcula por figuras compostas, tá bom? No próximo exercício a gente vai pegar uns casos um pouco mais complexos, ok? Um grande abraço e até o próximo exercício.